3, 2, 1, gravando. E hoje, iniciando mais um episódio do nosso podcast, Elascast, com uma figura que eu estava muito curiosa para conhecer. Sabe aquelas pessoas que a gente acompanha, que a gente segue, persegue, faz tudo que ensina, mas a gente ainda não tinha tido a oportunidade de conhecer pessoalmente. Seja muito bem-vindo, Giovanni Fialho. Muito bem-vindo. Muito obrigado mesmo. Um prazer enorme estar aqui com você. Sabe que essas pessoas que Deus vai colocando no nosso caminho, que a gente, quando tem aqueles perrengues, assim, a gente liga, grita socorro, é ele. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de estar aqui. E eu também fico muito feliz de te receber, a gente já se acompanha há tanto tempo, né? Foi uma trajetória já se criando, né, Camila? Foi uma trajetória de sucesso e de muita seriedade no teu trabalho, né? Com certeza. Me conta, assim, como que foi? Eu li que você começou a sua jornada com 6 anos de idade, não é isso? De 6 a 8, por isso, aí você 6 já... aos 8 anos, eu comecei ali, foi o primeiro batismo, primeira ligação que eu tive com a religião, foi na Umbanda. E depois eu comecei a criar um vínculo, querer aprender mais e mais e mais. Mas você já sentia, você já tinha, assim, essas coisas desde pequenininho, de falar assim, opa, eu tô sentindo alguma coisa diferente? Eu pergunto, porque às vezes, assim, quantos dos nossos telespectadores têm filhos, que têm, às vezes, algumas reações diferentes e não sabem identificar? Pior que tem bastante casos, assim, não é? As crianças têm uma mediunidade. As pessoas pensam que só os adultos têm uma mediunidade. As crianças também têm. As crianças também sentem as entidades, sentem a presença do espiritual. E às vezes a criança demonstra mais rápido que um adulto. Então realmente tem essa ligação com as crianças, tá? Porque a criança, eu acho que tem aquele espírito mais puro ainda, verdade, né? Então ela tem mais essa conexão. E foi assim com você? Foi. Eu sentia muita vibração. E as coisas se caminhavam, mesmo sendo de família religiosa já, as coisas parece que se encaminharam do jeito que era para ser. E fui aprendendo cada dia mais e hoje estou aqui, em São Paulo, nessa capital. E esse capital. passo, assim, de agora eu vou trabalhar com isso, eu vou realmente transmutar isso para outras pessoas, transformar vidas, como que foi esse passo? Daí foi um passo, um pedido exatamente da espiritualidade, diretamente das entidades. Eles vão te guiando nos caminhos que você tem que ir seguindo. Até porque não era uma escolha minha, eu não queria ter virado pai de santo, porque realmente é um compromisso muito grande. É uma doação, né? Exatamente. É uma doação constante, né? Tu vai ter que abrir mão de muitas coisas na tua vida. Sabe? De momentos sociais que qualquer pessoa tem, tu vai ter que abrir mão, pelo menos, para dedicar. Se tu tem uma pessoa para atender, uma pessoa precisando de uma ajuda espiritual, e tu tem, vamos imaginar, tem que ir numa festa, tu vai abrir mão dessa festa para atender essa pessoa. E aí, na tua juventude, você teve algum momento de falar assim, nossa, tá pesado, será que eu sigo por aí mesmo? Né? Porque a gente tem esse negócio na juventude de, às vezes, se questionar ali. Quanta gente tá aí perdido procurando propósito, pensando o que faz, o que não faz. Imagina num caso tão de compromisso sério, né? E acontece mesmo, acontece. Dúvida sempre aparece, mas parece que o sagrado, a espiritualidade, é aí que se faz presente nesses momentos. Aí que mostra a força e o motivo por que tu tá seguindo esse caminho. E você já sentia lá dentro que era isso mesmo? Exatamente, eu senti. E as demonstrações foram muito, sabe, muito grandes na minha vida. Você pode contar alguma? Claro, posso sim. Ano passado teve a enchente. Foi um momento que eu estava bem reflexivo na minha vida. Qual caminho seguir, se seguir o espiritual. E veio a enchente para confirmar. Mesmo as entidades me confirmando que era para mim sair da minha cidade, me mudar de endereço. E eu, na minha cabeça dura, vou continuar aqui. As pessoas, às vezes, não querem seguir o espiritual, preferem seguir o mais fácil, né? A gente fica muito acomodado. E mesmo as entidades dando caminho, sai desse lugar, eu preferi continuar ali. Daí veio a enchente, para demonstrar que a voz do espiritual é muito mais forte que a nossa, né? Ô, Giovanni, seria muito mais fácil se a gente fosse mais entregue, não é? A gente poderia ser menos cabeça dura. Não conversas. É? Como a gente às vezes sofre sem precisar, porque a gente recebe sinais. Verdade. Giovanni, assim, eu tenho para mim que todos os dias a gente recebe sinais, a gente tem ali alguma coisa
que a gente tem de sinal ali no percurso, que nem eu estava te contando hoje, né? Assim, como se fosse aquele GPS que fala, não vai por aqui, mas você acha que sabe Sim, o caminho exatamente. e acaba batendo a cabeça. A gente acaba querendo ser cabeça Você dura. tem, assim, alguma estratégia que a gente possa identificar esses sinais mais fácil? Geralmente as pessoas não ligam muito pra intuição, né? Como é que a gente sabe se é intuição ou se é coisa da nossa cabeça? Geralmente, o que eu sempre aconselho? Se tu tá com aquele pressentimento que vai acontecer alguma coisa e tu não sabe o que vai acontecer, parece que tu tem que ir pra um lugar, mas as coisas acontecem pra tu não ir, e mesmo assim tu vai. Sempre que eu recomendo, tá com essas dúvidas, assim, tá sentindo um pressentimento, tá tendo um problema ali, uma crise espiritual, faz uma consulta, procura um sacerdote. E eu não digo somente de um sacerdote quimbanda, ou do batuque, ou do candomblé. Procura uma pessoa que vai te atender espiritualmente, que vai atender tua fé, que vai ser boa para ti. Giovanni, hoje a gente vê, assim, um número grande, né, graças às redes sociais, de pessoas que estão ali e que estão colocando, às vezes, que leem um livro, muitas Sim. vezes, e que estão ali determinando e seguindo, direcionando o destino de uma pessoa. Como que a gente pode, assim, falar assim, não, opa, peraí, esse aqui eu sei que é sério. Quais são as diferenças, quais são os pontos que a gente tem que estar atento quando a gente escolhe um mestre espiritual? Geralmente aqueles que te propõem milagres Coisa muito fácil, muito né? fácil. A espiritualidade não é isso. A espiritualidade não é um mercado. É claro que se tu vai querer fazer um trabalho amoroso, um trabalho, uma abertura de caminhos, vai ser cobrado um valor simbólico. Mas não valores exorbitantes do jeito que é cobrado e prometendo milagre E tem em 24 pessoas horas. que gastam fortunas, Sim. né? Que perdem já o restante que já não tinha, Verdade, né? Camila. Tem gente que se aproveita desses momentos de fragilidade, que a pessoa está no desespero, está sem emprego, está sem amor. Mas isso aí eu vou te dizer que existe em todas as religiões, né? E em todos os trabalhos também. Exatamente. Em todas as profissões. Porque às vezes também é muito fácil falar dessa área, mas se a gente parar para pensar, existe em todas as profissões. Em todas as profissões. E é todas legal a as. gente parar e assistir, sabe? Pessoal, quando vocês querem, assim, por exemplo, tá bom, Giovanni Fialho, quem é? Deixa eu ir lá, deixa eu vasculhar. Porque, olha, quando eu também já liguei para ele, em um momento muito difícil, não foi, amigo? Eu me lembro. Eu vou contar sobre isso. E ele falou para mim, Camila, vai ser difícil. Ele não falou para mim, vai ser fácil, vai sair, vai passar assim. Sim. Não. Teve coisas que ele me falou ali naquele momento que eu não entendi, que aconteceram depois, com o tempo. E eu acho que quando a gente entende que a gente precisa ter um mestre espiritual, talvez como a gente precisa ter um terapeuta, um coach, tantas Sim. outras coisas que a gente se dedica, as coisas ficam mais fáceis, não ficam? Ficam mais fáceis, mas a gente também tem que querer abrir o coração. Às vezes as pessoas querem a solução para aquele momento imediato, mas as entidades vão te dar uma resposta. Tudo que tu perguntar para o espiritual vai ter uma resposta para te dar. Só que talvez naquele momento, como tu mesmo disse, a gente não vai entender a resposta deles. É verdade, A gente tem que abrir o coração. E ter essa pessoa junto com a gente, né? Com certeza. Assim, abre a cabeça, sabe, gente? Porque eu vejo, às vezes, tanto preconceito, é tão triste a gente lidar com preconceito religioso, com qualquer tipo de preconceito. Sim. E não entender que a gente vive um momento no mundo de um turbilhão tão grande que se você não tiver os seus pilares ali para te fortalecerem, tudo fica mais difícil. Sim. Hoje a sociedade é muito complicada de se viver, né, Camila? Não é? É tudo. E como é que funciona assim? Por exemplo, eu cheguei na sua vida. Cheguei Sim. hoje. Cheguei hoje pessoalmente, gente. Tá chegando hoje. E aí você vai cuidar de mim. Como é que funciona? Como que é esse percurso? Vamos imaginar. O primeiro passo de tudo é abrir as cartas. Eu preciso entender tudo que tu tá passando, todo o teu caso, toda a tua vida, e ver o que tem pro teu futuro, o que as coisas que vão acontecer nos próximos dias, próximos meses e quem sabe no próximo ano. As coisas que vão acontecer e o que tu pode evitar espiritualmente. É claro que quando a gente nasce, a gente já tá tudo escrito, mas a gente também tem um livre-arbítrio. Tem coisas que a gente pode mudar na nossa trajetória. E o espiritual ajuda isso. Tem momentos difíceis que tu vai passar na tua vida, mas que se tu tendo uma entidade, tu tendo uma proteção, parece que aquele... Você tem mais força, né? Exatamente, tu não vai ser tão sofrido pra ti. Entendi. E aí, hoje, a gente vê, Giovanni, assim,
no TikTok virou um universo, né? Não virou, gente? Vocês já pararam para ver uma madrugada no TikTok? Todo mundo é Harry Potter, né? Todo mundo é o universo da amarração amorosa, Sim. não é? Bah, fico até com medo, né, pessoal? Parece que vai tocar feitiço, mas matar um ou outro é complicado. É ali, gente, se vocês tiverem de insônia, ou vocês me ligam, ou vocês podem ir no TikTok e ver o universo da amarração amorosa. E aí, isso acaba deixando até dúvidas, né? Sim. Qual a diferença, assim, que nem você me falou, da Quimbanda, o Candomblé, todos esses trabalhos, essas energias que são mexidas? Dentro da Quimbanda, o que eu trabalho muito? A maior procura é para amor, para resolver casos amorosos, casos financeiros. E o Exu, ele é a ligação mais direta que a gente tem com nós mesmos. É as entidades que tiveram em terra, que tiveram sua vida aqui em terra. E hoje, como qualquer pessoa, tiveram seus erros e acertos, mas também trabalham para o bem, tá? O Exu também trabalha para o mal, mas trabalha para o bem. Depende do que tu vai pedir para ele. O Candomblé é ligado ao Orixá. Não posso falar muito porque não pertence ao culto. Mas é ligado ao Orixá. Assim como o Batuque do Rio Grande do Sul, que a gente cultua lá no Rio Grande do Sul. O Candomblé não é muito forte lá, é somente o Batuque. É ligado ao Orixá. É o mesmo nome e são coisas diferentes ou não? São linhas diferentes mesmo? Os dois são cultos ao Orixá, mas cada um tem suas, como posso dizer, seus ensinamentos. Acaba sendo bem diferente um culto do outro. E a sua linha é a Quimbanda? A minha linha é Quimbanda e a Umbanda. E a Umbanda. Isso. E aí, quando chega alguém lá, cheguei lá, quero uma amarração amorosa. Como é que funciona? O pessoal geralmente vem de trabalho pronto. Quero fazer aquele trabalho que eu vi no vídeo do senhor. Não é assim. Primeiro passo, a gente vai abrir as cartas. Vamos ver se aquele trabalho serve pro teu caso. Se não servir pro teu caso, não adianta nem tu fazer. Porque tu vai perder dinheiro, vai perder teu investimento. Não é a gente fazer um trabalho da nossa cabeça. Tem que abrir as cartas, ver o que as entidades dizem, até mesmo para poder te dar um prazo e uma garantia daquele trabalho que vai ser feito. E aí, assim, hoje também eu vejo que tem um monte de gente ensinando, né? Ensinando a simpatia, isso e aquilo. E às vezes eu penso isso. Se a pessoa que assiste tudo aquilo começar a praticar aqueles exercícios todos, o que isso pode causar na vida dela, sem o conhecimento? Eu vou ser bem sério contigo. O espiritual, às vezes a gente sente, mas a maioria do tempo a gente não vê. O espiritual não é papel, como posso dizer, não pode encostar, pegar. É intangível, né? Então, a partir do momento que tu vai mexer com uma magia espiritual, às vezes tu tá mexendo ali com uma coisa básica, uma maçã, uma vela, mas tu tá fazendo magia. Tu tá entregando para alguém aquilo ali. Às vezes pode ser ruim, às vezes pode poder ser bom para ti. E sem um conhecimento, né? Sem um conhecimento e uma direção, gente, às vezes pior vocês travam tudo, não pode, né? Vai acabar trancando tua vida. Vai acabar trazendo perigo. obsessores para ti. E você já pegou casos assim? Já, tem muitas pessoas que assistem um vídeo no YouTube, no TikTok. Vamos fazer na minha cabeça. Vamos para dentro do cemitério, acender vela preta, botar o nome do inimigo. O que tu vai trazer para tua vida? Sem um preparo, sem um conhecimento e sem alguém para te calçar espiritualmente isso. O quê? Sem ter alguém O que vai trazer? Vai trazer obsessor. Assim como tem espíritos bons, tem espíritos ruins. Tá vendo, pessoal? Não pode se aventurar sem um mestre do lado, sem alguém para direcionar mesmo. Exatamente. Entendi. E aí, quando você pega um caso assim, que a pessoa já tá toda enrolada, já tentou de tudo, você consegue dar um jeito? Se as cartas permitirem que eu ajude, as cartas também vão dar um caminho para mim resolver. Vão indicar qual o melhor trabalho, o que pode ser feito para mudar a situação, o que pode ser feito para melhorar aquela situação. E o povo tem pressa, né? Tem. Quando você faz um trabalho desse, você tem, assim, para falar assim, Camila, olha, eu já fiz e o meu recorde foi em tantas horas. Eu vou ser bem sério contigo. Tem trabalhos, assim, que tu tem um resultado em 24 horas, mas não existe... 24 horas. Não existe essa promessa. Que tu vai pegar Porque o cada caso e história vai é uma, resolver né? em 24 horas. Não existe. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer. Mas um prazo de um trabalho de verdade pode levar um mês. Entende? Mas pode acontecer em 24 horas. Pode acontecer em 3 dias. Pode acontecer em 5 dias. E existe a possibilidade de não dar resultado? Se a gente faz uma consulta, se a gente faz um jogo antes, não existe essa possibilidade. Porque a gente vai ver a possibilidade se existe ou não existe caminho. E se existir o caminho, a entidade vai dar o caminho a seguir. O que precisa ser feito, o que precisa ser entregue e qual energia a gente vai trabalhar para trazer esse resultado.
E, Giovanni, hoje a gente sabe que muitos famosos não saem de casa sem um direcionamento, né? A Maria gosta de uma macumbinha. E aí, me conte. Conta tudo pra gente, a gente adora saber, né? Depois que eu entrei nesse lado da mídia, eu fui descobrir quanto Eu adoro famoso a mídia, adora gente. Você gosta, macumba. Dani, da mídia? A gente gosta, né? E por quê? Por que que os famosos, eles têm mais esse lado? Você acha que é porque eles estão mais expostos e precisam de mais proteção? É porque eles gostam mesmo? Como que é? Exatamente. A partir do momento que tu vai botar a tua cara a tapa, tu vai enfrentar pessoas que vão gostar de ti, pessoas que vão te incentivar e pessoas que vão querer te derrubar. E a partir do momento que tu lida com muitas pessoas, tu também puxa a energia dessas pessoas para ti. Então, realmente, tu tem que ter uma ajuda espiritual. Mesmo que, às vezes, tu não vai procurar um sacerdote, mas tenha fé em uma religião, se apegue em alguma coisa. Porque sem religião, sem direcionamento, na nossa vida a gente não pode ficar. E você pode contar, assim, algumas pessoas que já te procuraram, que você já fez e que você acompanha e cuida? Já tem a Valentina Francavilla. Maravilhosa, linda, né? Que ela estava passando por uma fase bem difícil, hoje está conseguindo se erguer, tá bem melhor. Eu peguei ela, assim, ó, o caso dela... E eu vi que ela passou um caso de depressão bem profundo, Foi né? terrível o caso dela, assim, porque faltava incentivo para ela, sabe? Parece que as pessoas queriam ver ela naquele buraco que ela acabou caindo. E você que vê, assim, o por trás de tudo isso, tinham pessoas que queriam mesmo? Tinham. Poxa, isso é o mais complicado, e o pior né? É que às vezes sempre pessoas tem, né? que tu gosta, sabe? Pessoas que são próximas a ti, que tu não espera e vem as atitudes dessas pessoas. E aí vem a decepção, com a decepção vem a traição, sim. A depressão, e aí, exatamente. Né? Daí, se tu não tá bem emocionalmente, se tu não tá com os teus pensamentos bem, tu acaba caindo dentro do buraco. Mas não tem como, né, Giovanni? Como que a gente fica bem numa situação dessa? Você tem que ter uma pessoa que nem você pra segurar mesmo. Tem que ter uma ajuda espiritual. E o que eu sempre aconselho, assim, se tu não sente o chamado, um amor quando tu tá vendo um pai de santo, alguma coisa, um direcionamento espiritual, ou pelo espiritismo, ou pela Umbanda, ou pela Quimbanda, procura outra religião. Mas sem fé a gente não pode ficar, a gente tem que ter alguma coisa espiritualmente nos segurando. Nossa, muito legal isso, porque eu sempre falo que eu vivi muitos anos na África, eu vivi em muitos lugares diferentes, e aí eu costumo falar para todo mundo que eu gosto muito da fé sem rótulo, sabe, da fé. A fé verdadeira, às vezes ela não precisa ter um rótulo, mas ela precisa ter o seu sentimento, a sua alma entregue naquilo que você acredita. Aonde que tiver o amor, a caridade, tu pode ter certeza que Deus se faz presente. Deus é universal, Deus está em todas as religiões. E hoje você é muito exposto. Você também tá ali, também botou a cara para bater dentro da sua. Eu acho que dentro da religião, quando você também coloca a cara para bater, coloca ali o seu profissionalismo para ser mostrado nas redes, na mídia, você também sofre as mesmas coisas. Exatamente. E aí, como que é? É difícil, porque como eu disse antes, às vezes é por pessoas que tu teve uma admiração, tu teve um carinho e tu não esperava atitudes vindo daquelas pessoas. Mas o ser humano é dessa maneira. O ser humano é ingrato, muitas vezes. E o que a gente pode fazer é relevar, né? Pedir o melhor para aquela pessoa. Pedir que as entidades botem uma luz na cabeça daquela pessoa, que encaminhe ela para fazer um bem um dia, né? E é o que mais acontece. Existe como posso dizer, às vezes os batuqueiros, os quimbandeiros não são unidos como deveria. Daí eu vejo as outras religiões, o povo evangélico, que é unido. Às vezes o povo de matriz africana não é unido. Entendi. Isso, a união, ela fortalece muito, exatamente. Né? E se a gente cultua um sagrado... Você acredita que isso acontece por quê? Porque às vezes é muita concorrência. As pessoas colocam uma concorrência na cabeça que não existe. Cada um vai ter teu caminho. Já está escrito aquilo que tu vai trilhar, aquilo que tu vai passar. Não existe essa concorrência entre as pessoas. Ainda mais no meio religioso. Eu acho isso tão feio, né? Eu sempre falo para os meus seguidores que a gente é tão único, né? Exatamente. Deus teve um trabalhão de fazer a gente que, por mais que a gente tenha um irmão gêmeo, não é igual a gente. A nossa mão é muito única. Então, às vezes, o trabalho que você pode fazer, nunca ninguém vai conseguir fazer igual. Exatamente. Porque a sua energia, a sua essência, a sua crença. Exatamente. Tudo aquilo que a gente vai trilhar, né? Igual eu não posso ser igual o pai fulano. O pai fulano, ele já tem a trajetória dele. E eu tenho a minha trajetória. Cada um vai ter a sua trajetória.
o que tem que se apegar é na fé, na espiritualidade, pedir o caminho, pedir o dia a dia, pedir as respostas boas e principalmente poder trazer um acalento para cada coração, cada pessoa que sofre, que vem em busca da nossa ajuda. Giovanni, é assim, a gente, de um tempo para cá, assim, no último ano, a gente teve, né, muitos acontecimentos aí nos últimos anos. Eu sempre falo que a nossa geração é uma geração única, porque a gente passou Covid que ninguém passou. A gente passou coisas que nenhuma geração passou da mesma forma que a gente está tendo que entender. A transição do analógico para o digital, tudo aconteceu na nossa, né, e que a gente precisa lidar. E a gente tem acompanhado coisas difíceis, né? As pessoas, elas estão vivendo momentos difíceis e estão falando muitas coisas. Você acredita que alguma coisa assim ainda pode acontecer novamente? Hoje eu estava vendo na internet e uma pessoa falando que, assim, o próprio vírus do Covid, ele recebe agora vários nomes diferentes, ele vai se modificando, mas ele está por aí. Você acha que a gente pode passar mais algum grande impacto? Sim, a gente vai passar, logo terá mais uma doença grave, mas isso aí ajuda a nos fortalecer, tá? Isso aí ajuda a gente a se apegar na nossa fé. Você sente isso, que em breve a gente vai passar mais uma? Tem mais alguma coisa para vir, tá? E vai ser alguma coisa grave. Fora essas questões de guerra que está tendo no Oriente Médio. Eu ia perguntar sobre isso. Você acha que, assim, uma previsão mesmo para a gente, isso chega para a gente aqui? Como é que a gente sente esse impacto? Para a gente não vai chegar, tá? Mas para o Oriente Médio ali, a tensão, isso não vai acabar agora, vai levar Porque a gente vê que está se espalhando, né? Tá crescendo. Sim. Mas para nós, muito dificilmente chegar. Não posso ser o dono da verdade e dizer, não vai chegar. Mas muito dificilmente. Mas pelo que você vê... Vai ser ali no Oriente Médio. E ainda muitas percas. Muitas percas. E pelo que está se encaminhando ali, pelo que a espiritualidade diz, tem grande chance de vir alguma coisa mais pesada ali, sabe? De uma morte generalizada de muitas pessoas. E o que isso significa no meio espiritual? O ser humano, às vezes, precisa de uma aprovação na vida. Os grandes líderes, às vezes, preferem botar o orgulho, o dinheiro, à frente de tudo. E, às vezes, não cuida do seu próprio povo. Para tu chegar num patamar de ser um líder de uma nação, tu teve um chamado. Nem que tu fique 1 ano liderando, tu teve um chamado para estar ali naquele lugar. Só que eles não valorizam isso. Eles não dão a real importância que é liderar um povo e cuidar daquele povo. Daí as provações vêm, para ficar de exemplo. E nesse caso dessas doenças, assim, você acredita que é um intensificador de caráter? Quem é melhor fica melhor, quem é pior fica pior? E muita gente não está passando nessa prova? Eu vou dizer que, assim, eu pensei que o Covid seria uma grande provação para esse ser humano, né? Que o ser humano seria mais humilde, teria um caráter melhor, mas não... Mas você viu apenas como um intensificador, né? Não mudou quase nada, né, Camila? É terrível, né? Porque a gente falava, no começo a gente falava assim, nós vamos sair tudo santo dessa, não era assim? Depois a gente foi vendo que não, isso foi virando um intensificador de caráter mesmo, e muita gente ali, em vez de aprender a lição, as coisas ainda virou um mercado, ainda ficou pior. Verdade. Parece que as coisas... O ser humano tá mais difícil a cada dia de se lidar, né? É complicado tu viver. E realmente o ego, o orgulho fala muito alto. E o Covid, no meu ponto de vista, veio para mostrar que o ser humano não está como posso dizer, com essa bola toda. E mesmo assim, eu acho que a gente não passou no teste 100%. Mas, Giovanni, na boa, a gente nunca tá com essa bola toda, né? O problema é que a gente não tem essa consciência, né? A gente gosta de se achar, né? Exatamente. E assim, se você fosse falar um ritual, assim, Camila, ó, para você viver bem, para você ter uma vida, assim, minimamente tranquila, vamos dizer assim. Sim. Como que tem que ser esse dia a dia? Faz o ritual assim, como seria? Primeira coisa, acorda, toma teu café e deseja o bem pro próximo. Se tu não desejar o bem para aquela pessoa que tá do teu lado, para aquela pessoa que tu vai encontrar na rua, se tu já vai se levantar da cama querendo bater boca, discutir, quebrar tudo, tua vida vai ser um inferno. A gente é aquilo que a gente atrai.
Se a gente vai botar energias positivas no mundo, energias boas, a gente vai atrair coisas boas para nós. Se a gente vai colocar energia ruim, a gente vai atrair coisa ruim para nós. A energia que a gente coloca expande, né? Exatamente, a gente é energia, a gente é um movimento, é um átomo em movimento. Só que a gente às vezes não sabe cuidar da nossa espiritualidade, da nossa energia. Às vezes a gente prefere o mais fácil, viver nosso mundinho ali, baixar a cabeça, ficar 24 horas no celular, sem abrir os olhos para quem está na nossa volta. Às vezes nem os nossos familiares a gente consegue perceber que se está bem, se não está bem, porque a gente não abre nossos olhos. A gente só foca na nossa frente. E a partir do momento que tu começa a ter um amor ao próximo, a partir do momento que tu quer ajudar outras pessoas, tua vida só anda. Tua espiritualidade só melhora cada dia mais. A gratidão e a positividade é o segredo. Exatamente. E ajudar o próximo, né? Isso aí não tem preço que pague no mundo. E assim, esses banhos, esses rituais, essas coisas para você, quando você não tá tão forte assim. Ajuda bastante. Ajuda? Ajuda bastante. Um banho de espada de São Jorge, até posso ensinar. Pode ensinar? Opa, claro. Vamos lá, gente. Anota, vamos anotar. Pegar 3 espadas de São Jorge, botar numa panela. Vamos pôr lá nos stories depois para todo mundo baixar, quem perdeu o banho. Claro. Vamos colocar a receita, vamos postar, gente. Eu já vou anotar aqui, vamos lá, pode falar. Vai pegar uma panela, completar com água, pegar uma tesoura, cortar essas 3 espadas de São Jorge dentro da panela, deixar ferver. Ferveu, desliga o fogo, cobre, tá? Vai pegar uma peneira e coar. Tirar todas as espadas que ficaram, todos os restinhos. Corta ali. em 3. Corta as 3 espadas com a tesoura. Mas corta em tantos pedaços que quiser, não tem problema. Melhor, o mais picadinho que der para ficar, melhor. Tá? Ferveu, botou a tampa, desligou o fogo. Coou, separou as espadas do líquido que sobrou daquele banho. Vai tomar teu banho normal, dentro do box. Tomou normal, banho com sabonete, água. Depois vai tomar aquele banho do pescoço para baixo, pedindo para Ogum, pedindo para São Jorge, tirar todo o mal, tirar todo o olho grande, tirar toda a inveja, todas aquelas coisas ruins que a gente acaba absorvendo de outras pessoas. E eu tenho certeza que esse banho vai dar uma boa melhorada. Esse é um banho básico que a gente faz, mas que traz uma resposta muito boa. E para trazer dinheiro? Vamos fazer os três básicos, limpeza, dinheiro e amor? A gente fez a limpeza, agora vamos no dinheiro e no amor. O dinheiro que eu sempre ensino, uma simpatia, tá? Pro povo cigano. E que vocês vão pegar? Vão pegar um vasilhame, de preferência de vidro. Vão no armário lá na despensa, vão pegar tudo que tem de grão. Arroz, lentilha, feijão, milho de pipoca, tudo que tiver de grãos dentro do armário, vão colocar ali dentro desse vasilhame. Vão colocar por camadas. Coloca o arroz, coloca a lentilha. Não precisa ter uma ordem, tá? Só vai colocando por camadas ali. Completa como? Bota 7 canelas em pau ali em cima do vasilhame. Coloca 7 moedas de R$1, tá? Com o valor da moeda virado para cima, com o número da moeda virado para cima, para atrair. Se tu coloca para baixo, tu vai trancar do financeiro. Olha aqui, tá vendo, gente, que informação importante? Tá vendo como a gente precisa fazer com quem sabe? Exatamente. E essa é uma simpatia básica, isso aí tu pode fazer na tua casa. Aí põe lá? Tu completou, coloca 7 moedas com valor para cima, vai colocar num cantinho da tua sala e coloca um incenso junto. Coloca ali, encaixadinho em cima, acende esse incenso. Toda segunda-feira, o que tu vai fazer? Tu pode acender uma velinha, pede ao povo cigano uma velinha branca, laranja ou amarela, tá? Essas 3 cores que a gente pode trabalhar para o dinheiro ali com o povo cigano. Acendeu a velinha, acendeu o incenso, faz uma oração, bota uma música cigana na TV, no YouTube, no Spotify e mentaliza coisas boas, pede coisas boas. Eu tenho certeza que o povo cigano vai trazer uma resposta para a tua vida, vai trazer o dinheiro, vai trazer o movimento. E deixa esse arranjinho ali como uma decoração. Sempre ali. Só troca o incenso e a velinha. Exatamente. Só coloca o incensinho e a velinha ali. E deixa sempre assim. Mas vocês vão ver no meu escritório, gente. Eu vou filmar e vou marcar ele. E tenho certeza que aquele dinheirinho inesperado, que às vezes a gente se aperta, né? Não tem uma resposta financeira tão rápida. Eu tenho certeza que o povo cigano traz. Tá? Traz uma resposta muito boa.
O dinheirinho e o dinheirão, né? A gente já vai nessa vibe, né? E o amor, né? Que não pode faltar. O amor é o preferido de todo mundo. O amor é o preferido. O amor é a maior Porque com o busca. amor, gente, a gente fica feliz. A gente corre atrás do resto, não é verdade? Exatamente. Mas sem o amor, a gente fica caidinho. Aí o negócio tudo desanda, né? Não é, Dona? Aí a energia já vai ficar meio assim. Aí o financeiro também desanda. É assim que funciona, não é? Exatamente. O que eu sempre aconselho pro amor? O que dá para fazer para as mulheres que estão querendo o amor de volta, querendo trazer uma resposta rápida? Fazer um banho da pombagira para atrair olhares. Daí o que eu sempre recomendo? Pega uma panela, bota água, pega uma champanhe vermelha ou rosé, tá? De preferência, bota dentro dessa panela. Pega uma maçã, faz bem picadinha, coloca ali junto. Pega uma rosa, deixa só em pétalas, coloca junto ali. A cor da rosa? Vermelha, de preferência. Pega mel, coloca umas colheradas de mel ali dentro daquele banho, tá? Se tiver um pouquinho de purpurina, bota pouca coisa. Brilho, a gente adora brilhar. Gostei dessa purpurina. Pra dar um tchan a mais. Se quiser botar um perfuminho da tua preferência, o perfume que tu usa no teu dia a dia, coloca ali. Em quantidade? Não, só umas borrifadas ali, só pra pegar um pouquinho da essência. Tomou teu banho dentro do box, deixou ferver ali o banho, desligou o fogo, deixou ficar morninho, toma teu banho no box com água e sabão, depois vai tomar esse banho do pescoço para baixo, dentro do box, pedindo pra pombagira, pedindo pro povo de Exu trazer essa pessoa que tu tanto quer, ou trazer novos olhares, trazer novas pessoas na tua vida, pessoas que vão vir para somar, né? E não para diminuir. E isso é infalível. É? Traz uma resposta boa. Eu acho que eu vou fazer assim, Dona. Eu vou encher a banheira e vou ficar mergulhada por 12 horas. Não é, né? Assim que o povo faz? Geralmente é. Você tem esse negócio assim de ter mais mulheres ou mais homens que ficam te ligando, que assim, o seu público? Eu vou te dizer que é os dois, é ambos, tanto mulheres quanto homens. Porque a gente vê muita mulherada, né? Correndo atrás, fazendo isso, aquilo. Os homens fazem tudo quietinho. Faz tudo no sigilo. Ó, mulherada aprenda. Faz tudo no sigilo. O homem é... Mas faz mais também? Quietinho. Faz também. Mas não é o mesmo banho. Daí é outro... Então vamos ensinar para os homens também, porque senão eles vão se sentir meio tristes. A gente não pode também deixar assim. E outro, eles já se escondem. Aí a gente vai deixar que eles sem a receita? Não vai ser justo. Para os homens, o que eu sempre aconselho? Zé Pilintra. Não tem um Exu melhor para trabalhar. Que vocês, eu acho que aqui em São Paulo cultua ele como só malandro. Malandro Zé Pilintra. Mas lá na Quimbanda do Sul a gente cultua como Exu. Tá? Primeira coisa. Busca um pouquinho de conhecimento, saber quem ele é. Tá? E tenha uma fé mais aproximada dele. Para os homens, eu vou aconselhar a fazer um jogo antes. Isso é muito legal, né? Porque você sabe que esses dias eu tive a curiosidade de ler uma história de alguém assim que me falaram também, como você falou agora de Zé Pilintra. E aí eu fui ler toda a história. E no YouTube tinham vários vídeos que contavam de Maria Navalha. E aí contavam a história dela, como tinha sido, como ela tinha sido traída, o que tinha acontecido. E é muito interessante. Sim. E as pessoas, às vezes, não têm essa curiosidade de se aprofundar na história, realmente, de cada um antes de cultuar, não é verdade? Verdade. E cada um teve a sua passagem de vida, né? Cada um teve a sua história aqui. E o Zé Pilintra é o Exu brasileiro. É o Exu que, vamos dizer assim, que representa o Brasil. Porque vem da boemia, vem da Lapa, vem do Rio de Janeiro, vem da Bahia. Então traz uma energia cultural nossa, sabe? A nossa identidade é muito ligada a Zé Pilintra. E foi um Exu muito festeiro, muito faceiro, que fez muita caridade, fez muita bondade em vida. Mas eu senti assim, quando ele foi dar a receita dos homens, ele já falou, já vem fazer uma consulta aqui que eu tenho ali algo a mais, não foi não? O Zé Pilintra, ele é infalível, vamos dizer assim. Ele pode trazer tudo o que tu quiser, sabendo cultuar ele. Mas e aí, ele é realmente para os homens? É mais focado para os homens. Claro que ele pode responder numa mulher. Vamos imaginar, se aquela mulher for bissexual, se for lésbica, quiser uma resposta de outra mulher na vida, pode pedir pro Zé Pilintra, não tem problema nenhum. O Zé Pilintra vai trazer a resposta para ela. Mas só que o Zé Pilintra, ele é uma energia mais tensa, uma energia mais forte de se trabalhar. Então, o que eu sempre aconselho? Fazer uma consulta, pra gente ver o que o Zé Pilintra pode estar somando na tua caminhada e quais respostas ele pode trazer para ti o mais rápido possível. E tem diferença, assim, do que os homens mais buscam e o que as mulheres mais buscam? Eu vou dizer que ambos é amor.
Tá? Sério? A gente já Ambos pensa assim, né? Os homens devem estar tudo pedindo dinheiro Não, e negócios, não? Ambos é amor. Ambos quer amor de volta. Às vezes comete um erro grave. E fica arrependido, né? O remorso acaba batendo. Eu, como sacerdote, eu tenho que dar um caminho. Tenho que dar uma orientação. E se nas cartas a gente vê que tem conserto para aquele erro que tu acabou cometendo, eu vou dar o seguimento. O trabalho espiritual, se as entidades autorizarem a fazer, o que precisa ser feito, e as atitudes que tu vai ter que mudar com a pessoa, né? Qual foi a maior realização de história que você viveu, que você viu a pessoa ali realmente sofrendo muito e depois você viu um desfecho? Questão amorosa, teve vários casos. E, ultimamente, assim, quando eu vim mais pra mídia, tá sendo pessoas conhecidas, sabe? Pessoas que eu assistia na TV, que estão me procurando a minha ajuda. Sério? Sabe? Isso aí tá sendo muito legal, que eu tô entendendo um pouco mais da vida deles, o que eles passam. E Zé Felipe já te ligou? Zé Felipe, olha, tá aqui. Mas e aí, muita gente falando, é verdade ou é mentira? O quê? Essa separação. É verdade, a separação é verdade. Teve alguma coisa a mais ali. Então, melhor Zé Felipe, liga pra ele. Teve alguma coisa ali, assim, não... Porque tem muita especulação, né? O pessoal Muita ficou gente pensando falando. na questão das bet ali. Aham. Vai se distanciar por causa das bet pra quebrar um pouco o clima das bet. Mas teve alguma coisa, tá? Teve um desentendimento, sim. Claro que as bet tumultuou a vida da Virgínia Fonseca, deu uma boa tumultuada. Mas teve um desentendimento entre os dois. E tem volta? Tem. Tem volta porque tem um e carinho. uma previsão, hein? Isso já é um corte daquele que todo mundo gosta, né? Tem volta porque tem um carinho, tem uma ligação que são os filhos, né? Então realmente tem um carinho entre os dois ainda. Só que a gente eles vão ter que saber lidar com o erro do outro, né? Saber passar por cima desse erro. E, por exemplo, eles são pessoas, assim, extremamente expostas, que recebem energia de tudo quanto é jeito. Sim. Isso também tumultua tudo? Tumultua. Às vezes tu vai se sentir mais esgotado rapidamente, vai sentir os pensamentos mais confusos, as brigas familiares vão acontecer com mais frequência. Por isso que a espiritualidade tem que estar do nosso lado. Se não está do nosso lado, a nossa vida não fica 100%. Às vezes a gente vê só a parte boa, só aquilo que o pessoal mostra ali. Sorriso, festa. Não, às vezes eu falo para os meus seguidores, a minha vida, o meu objetivo agora é viver a vida que eu tenho no Instagram. Não é? Tem momentos que é isso, a gente quer, porque realmente, gente, quem que vai ficar mostrando sofrência ali? Você não vai. Exatamente. Você vai mostrar o seu trabalho, você vai mostrar o seu dia a dia, você não vai ficar mostrando seus perrengues. Por isso que o término deles, o pessoal desconfiou tanto, mas eles eram felizes. E foi muito rápido, né? Mas só que às vezes tu tá mostrando só aquilo que tu quer mostrar. Tu não vai mostrar o que tu tá passando na realidade. Então tem muita coisa que o pessoal prefere esconder. E eu acho certo também, vai mostrar a felicidade. Por quê? Mostrar as coisas boas que acontecem com nós. Não é, mas a gente já não é assim na vida, no dia a dia, as pessoas querem que a gente mostre na internet, não é assim, você não fica contando seus problemas para qualquer um. Tem que mostrar as coisas boas mesmo, também concordo. Né? E viver, até porque, você sabe que ontem eu falei isso para uma amiga, aí ela falou assim para mim, a gente nem tá postando para não mostrar que voltou, que isso, que aquilo, e eu falei para ela, poxa, às vezes a gente deixa de ser exemplo de que existe uma esperança, Sim. de pessoas que estão buscando ali essa mão e essa incentivo a mais. mensagem, muitas vezes até para salvar a vida dela, Sim. por pessoas que vão falar que não vão mudar nada, que amanhã nem vão lembrar de você. Exatamente, o incentivo, a admiração, isso aí tem que ter. E isso aí é a gente usar as redes sociais para coisas boas, né? A gente demonstrar claro que não vai demonstrar 100% do que acontece com nós, mas demonstrar as coisas que a gente faz que mudou a nossa vida. Isso é um caminho que tu pode dar para outras pessoas, uma orientação que tu pode dar, que com certeza vai ter alguém que vai assistir, e vai assistir com amor, vai assistir com carinho, e vai pegar alguma mensagem de esperança, alguma coisa ali daquela mensagem que tu tá passando. E qual seria a sua mensagem, assim, para que as pessoas se aproximem mais da espiritualidade? Praticar a caridade, praticar o amor, praticar o respeito ao próximo. A gente vem nessa terra para somar e não para diminuir. Se as pessoas começarem a entender isso, eu acho que a vida das pessoas muda completamente. Porque, como disse antes, é energia. Energia é tudo. Se tu emanta coisas boas, tu vai receber coisas boas. A vida é uma eterna colheita. Às vezes tu não vai colher no mesmo dia, no mesmo ano, mas daqui a 15, 20 anos, aquela sementinha que tu plantou lá no passado vai
florescer. Giovânia, assim, a gente, no primeiro semestre do ano, a gente falou muito, né? A gente fala muito, né? Como vai ser a energia do ano que vai começar, aí a gente do ano 9, que vai ser um tumulto, que vai ser isso, que vai ser aquilo. Como que você vê agora esse próximo semestre? Esse próximo semestre, o Brasil, ele tá naquele equilíbrio, sabe? Poderia ter muitas coisas melhores, eu digo economicamente. O Brasil poderia estar melhorando muito economicamente. O Brasil tem tudo para ser uma potência, e tu sabe disso. Tem tudo, tem tudo. Só que falta um pouco nossos governantes, eu não digo somente no presidente, mas em todos em geral. De ser sabe, um caminho para seguir. Eles querem agradar a todos, mas não conseguem agradar ninguém. Então, realmente, se apeguem a cuidar do seu povo, se apeguem nos detalhes mais simples, se apeguem nos problemas das pessoas e não só naquele mandato ali de 4 anos, 8 anos. Porque tem coisas pro Brasil que poderiam tá bem melhor a situação nossa hoje em dia. Bem melhor o Brasil mesmo. Ele tem condições de ser estrutura muito maior para muitos outros países. O Brasil era para ser primeiro mundo. Uhum. Pela capacidade de agricultura. E para o povo mesmo, você enxerga que esse segundo semestre vai ser uma energia melhor? Para as pessoas, devido a essa guerra que está tendo no Oriente Médio, vai ser um momento de tensão, tá? Espiritual. Não vai ser bom. Eu digo porque tem muitas almas desencarnando. Tá? Tem uma coisa do outro lado espiritualmente que está acontecendo. Tem um chamado Exatamente. Maior, né? Que a gente não vê. Eu penso que o que os nossos olhos enxergam é tão pouco, né? Exatamente. Assim como nós estamos sofrendo com essa guerra, eles também estão sofrendo do outro lado. Ninguém quer ver a morte do seu semelhante, ninguém quer ver o espírito sofrendo. Só que as pessoas só querem guerra, só querem se matar. Isso não só querem a disputa, né? Exatamente, só querem o dinheiro no bolso, o orgulho, disputa por petróleo, coisas assim, ó, que não precisava. Não, vamos tirar uma mensagem para finalizar para todo mundo? Vamos? Que depois eu vou tirar todas só para mim. Vou abrir as cartas. Vamos lá, vamos ver o que as cartas dizem. Também trouxe um presentinho pra ti. Ai, eu quero, eu amo presente. Muito obrigada. Vamos ver? Agora, que daí eu vou abrir Vamos lá, que enquanto ele abre a carta, eu abro o meu presente. Muito obrigada. Nada. Tá vendo, gente? A gente dá trabalho, a gente ainda é bem tratada. Fala se essa vida de apresentadora não vale a pena. Vale muito. Depois tem gente que fica falando assim, ai, mas você se mostra na rede social, você isso, você aquilo. Gente, são tantos presentes assim, não presentes só físicos, mas presentes de pessoas que a gente recebe, né? Sabe, Giovânia, que... Ai, que lindo! Olha aí. Olha que lindo, pessoal. Olha que bonito. 3 bruxinhas aí. 4. Olha, 4. Eu amei. E aí, me conte o significado delas. Olha, eu já fiz bagunça aqui. Dentro da linha da Quimbanda, são 3 bruxas, tá? Que dentro da bruxaria, da magia Wicca, vai ter um significado de bruxa. Sabe que eu amo bruxas. Eu amo caldeirão, eu amo essas coisas assim, me encanta. O fogo, as bruxas, essas coisas me encantam. É muito bom mesmo. É uma energia boa, sabe? E as pessoas têm um preconceito com a bruxa. Mas a bruxa foi uma mulher que estava à frente da sua época, sabe? Tinha os pensamentos mais puros, mais verdadeiros, queria dar uma ajuda pro próximo. E o cristianismo naquela época condenou essas pessoas por causa dos seus governantes. E então, realmente tem uma tradição por trás, tem uma energia muito boa. Só que as pessoas têm medo, né? A Maria. A gente tem medo do desconhecido, né, gente? É bom, ou você conhece, ou você fica com medo, que às vezes é melhor, né? Mas eu amei, muito obrigada. De nada, Camila. E eu tava falando sobre isso, né? Assim, a gente fala tanto de rede social, de exposição, que a gente apanha, que isso, que aquilo. Você sabe que eu há 2 meses atrás, o meu filho sofreu um grande acidente, Giovânia. Eu fiquei sabendo. Você ficou sabendo? Fiquei sabendo. E aí, você sabe o que me segurou? A rede social. Olha aí. O apoio das pessoas. E assim, eu agradeço imensamente pessoas que eu jamais imagino que nem vou ver.
Sim. Essas pessoas, quantas mães, Giovanni, se uniram comigo, oraram comigo, tiveram comigo. E assim, você sabe que a coisa foi tão grave que teve momentos do médico falar assim para mim, Camila, eu acho que ele não retorna. Sim. E eu falar assim, ele retorna, porque toda essa fé que eu tô sentindo não vai ser em vão, ele vai voltar. E voltou. E voltou, e ele teve agora, né, depois de muito tempo, ele teve alta há 2 semanas atrás, e o médico todo arrepiado, assim, chorando, dando alta para ele, e ele falou assim, olha, foi a maior lição de fé que eu assisti. Todo mundo sabe quem é esse menino, todo mundo sabe o que aconteceu. Sim. Ninguém entende como que ele conseguiu realmente. Meu filho, ele perdeu todos os órgãos do lado direito do abdômen, ele não tem mais nada. E tá lá, Tá firme e forte. brigando, porque queria fazer basquete e dançar festa junina, né? Nunca gostou de dançar festa junina, mas fez um perrengue para dançar festa junina, tava lá dançando lindamente e a gente ali comemorando com ele. Fico muito feliz. E aí a gente fala, Muito né? O feliz que a mesmo. fé não consegue, Exatamente. A fé move montanhas. né? A fé move montanhas, gente. Não vamos deixar de viver isso, não vamos deixar de se entregar a isso, de ter pessoas que nos fortaleçam a isso. Exatamente. A fé move montanhas. A espiritualidade é incrível. É Se a incrível. gente abre aquela portinha, deixa a espiritualidade entrar, a espiritualidade faz mudança na nossa vida. E entender que a gente não nasceu para sofrer, não. A gente nasceu para ser Exatamente. feliz, para ter tudo, que nada disso é errado, né? Exatamente. E aí, conte. O que a espiritualidade diz, tá? Problemas amorosos vão vir nesse próximo semestre, vão vir muitos problemas amorosos, tá? Mostra aqui muitos casais pensando levar o término ao fim da sua relação. O que as entidades pedem aqui? Repense nas decisões, repense no que está acontecendo, tá? Isso aqui é uma mensagem para geral, para Universal. todos. Então, repense antes de tomar grandes decisões, tá? Às vezes, tu tá com aquela vontade. O emocional no talo já, né? Querendo explodir de todo jeito, né? E às vezes acaba explodindo. Liga pro Giovanni, não explode, gente. Liga pro Giovanni. Vamos aproveitar? E aí, como que a pessoa, nessa hora, entra em contato? Me chama no WhatsApp, primeira coisa. Primeira coisa, gente, Primeira quer explodir? coisa. Liga pro Giovanni. Marca a tua consulta, vamos conversar, tá? Às vezes a pessoa não tem dinheiro para marcar uma consulta. Me chama, vamos desabafar, vamos conversar, tá? O que eu puder orientar, vou orientar, tá? Qual o número? 51, DDD 51, 99 013 6225. Repetindo, DDD 51, 99 013 6225. A gente vai deixar no GC também, durante a gravação inteira. Perfeito. Mas as redes sociais, você responde lá, eu sei que é uma infinidade de Tem mensagens. muita mensagem. Eu vim para São Paulo, penso numa loucura que está sendo para responder. O meu Instagram, tá? O que eu estou usando mais nesse momento. Eu tenho 2 Instagrams, mas o que eu estou mais usando nesse momento é o @Giovanni do Caveira, tá? Colocando Giovanni do Caveira, tu já vai me encontrar. E também tem o @Templo dos Caveiras, que pertence também à minha casa de religião. E aí lá as pessoas podem seguir, perseguir, tem Claro. tudo. Tem todas as redes estão com esse nome? Todas as redes, O TikTok também tem? tá? O TikTok eu deixei de lado. Como assim? Mas depois de umas Mas coisas eu que eu falo vi pro lá... povo, gente, vocês sabem que eu sou defensora ali das redes sociais. E eu falo assim, gente, o povo que é bom tá deixando, não pode, porque tem que ter esse, né? Tem que O ter. TikTok é meio terra sem lei. É terra sem lei, é verdade. E que mais a gente vê aí pro próximo semestre? Vamos abrir uma agora para a questão financeira do povo, tá? Essa aqui foi questão amorosa. Antes de tomar qualquer decisão, repense, tá? Pense 2 vezes. Se ficar na dúvida, faz uma consultinha espiritual. Porque às vezes aquela decisão que a gente toma por impulso, aquela decisão que vai vir ali, às vezes tu vai querer reverter mais para frente, tu não vai conseguir. Se você acha que é certo, é melhor confirmar, né? Exatamente. Melhor confirmar. Vamos ver questão financeira do povo aí. O que a gente pode O fazer? que a gente pode esperar? O povo tem que ser esperto, né? O que eu digo, Camila? Nesse momento, próximo semestre,
para as coisas... Essa guerra do Oriente Médio, ele não vai botar o Brasil numa guerra, mas economicamente vai nos dar uma balada, tá? Então... gente, porque é tudo ligado. Às vezes vocês param e pensam assim, não, é muito longe isso, aquilo. Não é, porque quando sobe o petróleo lá, vocês viram o aumento da gasolina, 9% aí essa semana, todo mundo está sofrendo. A gente vê o valor da gasolina hoje, eu lembro quando a gente pagava 2, chegava a 2, a 1,50, isso, aquilo. Quando eu era menor, quando eu era mais novinha, e a gente falava, não passa disso, e hoje a gente paga uma exorbitância. Sim. Economicamente vai ser o problema, tá? O pessoal viu entrando nas redes sociais, o pessoal tá com medo que o Brasil entre em guerra, que vai... Tem muita gente estocando coisas. Não vai entrar em guerra, tá? O Brasil é um dos maiores produtores de alimento no mundo. Mas o preço do óleo, do arroz... O preço do petróleo, das coisas que vêm exportadas do Oriente Médio vai ter um grande aumento, tá? Porque aquela tensão ali no Oriente Médio, as pessoas estão com medo, as pessoas não estão conseguindo produzir mais lá. Impacta em tudo, né? Impacta em tudo. Mas em guerra o Brasil não entra, tá? Muito dificilmente. Já é uma notícia boa, mas a gente precisa de muita estratégia para sobreviver financeiramente, né? Sim, precisa. Muita estratégia, muita direção, muita proteção espiritual, né? Muito aconselhamento. Pessoal, às vezes a gente erra por tentar vencer sozinho. Sim. E eu tenho muita alegria de trazer você aqui, Giovanni, para poder apresentar as pessoas, e a gente sempre tem muito orgulho de poder levar para as pessoas gente séria, que realmente possa ser esse pilar que as pessoas precisam nesse momento de desespero. Eu que fico Sabe feliz que de estar eu aqui. trabalho com rede social, com desenvolvimento de empresas, e a gente sente, eu acompanho o quanto as pessoas estão desesperadas, e se a gente deixa a fé, tudo fica muito pior. Sim. É exatamente como ele falou e como ele explicou aqui, pessoal. Então, hoje foi um grande prazer receber você. Eu espero que seja Camila. A primeira de muitas. Eu já quero assim, gente, uma vez por mês, o que vocês acham? Uma vez por mês eu acho que é bom, para dar o direcionamento do mês. Já pensou, Giovanni? O que você acha? Foi bom, eu gostei bastante. A gente já faz setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu adoro receber o meu mês. Mas dá pra gente fazer um projetinho, sim. Não é? Que eu sei que o pessoal gosta de uma macumbinha, gosta de ter um caminho. E quando estiver perdido por aqui, você sabe que você não pode deixar de me visitar nunca mais, hein? Com certeza. Gente, foi um prazer enorme. Sigam as redes, vamos lá? @Giovanni do Caveira, tá? Repetindo, @Giovanni do Caveira. Depois também tem o Instagram, @Templo dos Caveiras. E meu WhatsApp, DDD 51 99013 6225. Me chama lá que eu tenho certeza que eu vou poder dar um direcionamento, dar um caminho para todos que me procurarem. E é isso mesmo, gente. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. E tenham todo esse episódio para viver e não sobreviver. Tem muita gente aí sobrevivendo, esquecendo que a gente nasceu para ser feliz, para ter tudão, para viver o máximo. Exatamente. Um grande beijo para todos vocês e a gente encerra por aqui. Tchau. Tchau, tchau.